o pastor Walter para desenvolver melhor, então, aí sua ideia. Baseado em que o senhor se baseia para entender que Jesus morreu apenas pelos eleitos, pastor Walter? A paz de Cristo, amados. Debate incrível aí dos pastores, debatendo aí sobre Jesus morreu por todos ou Jesus morreu apenas pelos eleitos. Deixe suas opiniões aí nos comentários. Vamos lá para o corte. Porque ele é Deus, a sua morte é eficaz, a sua morte é completa, a sua morte é perfeita. Eu concordo com o texto aí de João 3,16, que ele deu a sua vida por aqueles que creem. Logicamente que aqueles que creem são aqueles que recebem a fé dele, então ele dá fé apenas àqueles pelos quais ele morreu. Eu só não concordo com a conclusão que o pastor fez, porque pela conclusão que o pastor fez, nos levaria ao universalismo. Porque se Deus é Deus, se ele é todo poderoso, se ele é todo onisciente, se ele é Deus, tem todos os atributos de Deus, tem todo o poder de Deus, se Cristo morresse por todos e ele ama todos indistintamente, logicamente que isso levaria ao universalismo, e nós testemunhamos através da palavra de Deus e aquilo que nós testemunhamos diariamente, que não são todos aqueles que são salvos, porque nós lidamos todos os dias com pessoas que odeiam a Cristo, que odeiam a Deus, e logicamente essas pessoas não são salvas. Então nós estaríamos falando de outro evangelho, nós estaríamos falando de outro Cristo, de outro Deus, se nós acreditássemos que Cristo morreu por todos, mas esses todos não seriam salvos. Na realidade, Cristo morreu por todos. Todos quem? Todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que ele recebeu do seu Pai. Ok, pastor Marcelo. Bom, jamais vou defender aqui o universalismo, né? Até porque a Bíblia diz, querido pastor Walter, Apocalipse 5 e o verso de número 9, entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação. A grande questão aqui, pastor Walter, é o Senhor provar para mim, especialmente no texto de João 3,16, que a palavra cosmos ali significa eleito. Nós não temos um dicionário no mundo que a palavra mundo é o mundo dos eleitos, não é? Eu acho bem difícil o senhor apresentar um texto aqui quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra mundo ali, o senhor sabe, é cosmos, significa o mundo dos eleitos. Aliás, não há um texto bíblico que possa ser apresentado no Novo Testamento com a palavra eclectos, né? A palavra eleitos no grego é eclectos. Nós defendemos aqui que o alcance da salvação de Cristo abrange a todos indistintamente, não é? Nós não temos um texto no Novo Testamento que Jesus morreu pelos eleitos. Pelo contrário, não é? Nós temos vários textos, por exemplo, quero citar outro aqui, Atos, capítulo de número 17, e o verso de número 30, Paulo no seu sermão do Areópago, não é? Olha o que ele diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, não aos eleitos, a todos os homens que em toda parte se arrependam. Então, o convite da salvação é um convite ilimitado. Agora, é lógico que na aplicação da salvação é para aqueles que creem, não é? Não vou cometer aqui uma ilação exegética de dizer que todos serão salvos. Não, porque na sua aplicação é para aquele que crê. Então, aquele que crê em Cristo, que confessa que Jesus é o Senhor, este será salvo. Ok. Pastor Walter. Bem, logicamente que lá o texto que o pastor leu de Apocalipse, ele só referenda aquilo que eu disse a respeito de que Cristo morreu pelos seus eleitos, porque ela não diz que
todas as pessoas de todas as tribos, todas as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, todas as pessoas de todas as raças. Lá o texto está dizendo. Esse texto aí, ele corrobora com aquele princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, entre todos os escolhidos de Deus, há judeus, há gregos, há americanos, há alemães, há indígenas, há brasileiros. Então mas há mulheres, seria acepção homens, de etnias, né? Deus não faz acepção etnicamente, você fala. Mas de pessoa, de qualquer categoria. Pessoal... Sim, aí Deus escolhe, só que quando Deus escolhe homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos. Então Deus não faz acepção nesse sentido. E quando a Bíblia fala em todos, está falando todos de um grupo. Porque é interessante, a gente nunca, no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra todos no sentido da universalidade das pessoas. Eu falo assim, eu chego lá na minha casa e falo assim, todo mundo chegou? Eu jamais estou pensando que chegou 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando de um conjunto de pessoas, daquelas pessoas que fazem parte da minha família, das pessoas que fazem parte dos meus convidados. E quando a gente vê na Bíblia esse mundo ou esse todos, está falando nesse mesmo sentido. Todos quem? Cristo morreu por todos. Sim, morreu por todos. Todos quem? Todos os eleitos. Cristo morreu por todas as pessoas? Morreu sim, por todas as suas ovelhas. É nesse sentido, porque o judeu, ele pensava que a salvação era somente para ele, que o Messias era somente para o povo judeu, que Deus amava apenas o povo judeu. E quando vem os evangelhos, quando vem Paulo e fala o todos, ele está falando, não é só para vocês, é para todos, é para o judeu, é para o grego também, é para o gentio também, é para pessoas de todas as raças, mas não no sentido de todas as pessoas indistintamente, porque nós caímos aí, ou nós temos que negar a eficiência da morte de Cristo, ou nós temos que abraçar o universalismo. E eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não vou negar a obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz, mas também eu não vou abraçar o universalismo. Então, obrigatoriamente, para que Deus receba toda a glória, para que Cristo receba a sua glória, eu tenho que interpretar o texto à luz do quê? De que Cristo morreu em favor das suas ovelhas, em favor dos seus escolhidos, em favor dos eleitos que ele recebeu do Pai. Okay. Portanto, ele morreu e esses serão salvos. Pastor Marcelo. Bom, eu fiquei preocupado agora com o querido pastor Walter, porque se é todos, então não tem eleição. Se Cristo de fato morreu por todos, porque o calvinismo ensina o contrário. O que o calvinismo ensina? Que Deus soberanamente elegeu uns para a salvação e automaticamente ele elegeu outros para a condenação, não é? Eles tentam negar isso, a dupla predestinação. Eu sei que o tema aqui não é, mas é inegável que vai cair nisso, porque se o Deus... supralapsariano vai um pouquinho mais além e já fala que é isso mesmo. Exatamente. Mas o infra geralmente não. Mas possivelmente o pastor Walter é supra, não é? Não sei. O senhor é supralapsariano? Não. Qual a linha do calvinismo que o senhor segue? Infra, ok. Porque se Deus elegeu alguns soberanamente, automaticamente ele reprovou. Indeferiu. Com base no quê? Nós temos um remédio que é a graça de Deus, nós temos um remédio que é o sangue da nova aliança, e o pior, Deus condena essas pessoas a quem ele elegeu soberanamente para o inferno e depois vai puni-las porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Se Deus é todo amor, não é? Que isso quase não é falado nas institutas de Calvino. Calvino quase não fala no amor de Deus, só fala na soberania de Deus. Quer dizer, nós temos um remédio que é a graça, nós temos um remédio que é o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, mas Deus priva esse remédio para essas pessoas e depois pune-as porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Não é? Se Deus é todo amor, se Deus é todo benevolente, né? Nós não temos partes em Deus, né? Deus é soberano, ele é, mas ele é todo amoroso.
Deus é justo? Ele é, mas ele é todo misericordioso. Então, se enfatiza alguns atributos de Deus em detrimento de outros. Por exemplo, o pastor Walter não conseguiu me responder aqui. O mundo. Onde no Novo Testamento o mundo é o mundo dos eleitos, gente? Nós não temos um texto bíblico para provar isso. Que o mundo, cosmos, a palavra ali é cosmos, é o sentido universal. Agora, é fato que a salvação é aplicada àqueles que creem. Ok, pastor Walter. Duas coisas. Primeiro, que eu não falei que ele morreu por todos. É que o senhor estava distraído aí com alguma anotação que o senhor fez aí, e o senhor não viu o que eu falei. Eu falei que ele morreu por todos, todos sim, por todos os eleitos, por todos de um grupo. Foi Então, isso que eu falei. Mostra o texto para mim. Não, mas ó, eu não vim aqui apenas para responder as suas perguntas. Não, ok? eu tô falando para o senhor provar o texto. Mostra o texto. Não, peraí, que nós vamos ler o texto. Só que não na hora que o senhor quiser. Leia o texto. Não. Eu não vou ler agora. Então, calma aí, vamos lá. Senão a gente tá começando o debate e vai ficar deselegante. Então, sim, mas ele não pode pautar o debate. Então ele não vai pautar o calma debate. aí. Mas ele pode pedir, senhor pode pedir o que o senhor quiser, ele pode pedir o que o senhor tá bom. quiser. Você aqui não vai Se indefender. o senhor pedir e ele não atender, tudo bem. Se ele pedir e o senhor não atender, tudo Tá bem. bom. Mas eu só peço para não ser deselegante. Tá bom, tá bom. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Então, mas é que ele foi deselegante antes na maneira autoritária com que ele pediu. Autoritário? Então, Eu pedi um texto desde eu não o vou dar começo. agora. Eu não vou dar entendi. agora. Tá bom, então segue aí. Então você não tem o Então, texto. Vamos lá, segue aí. eu não interrompi nenhuma vez o senhor. Verdade, vamos lá, segue o senhor. Então é o seguinte, na realidade, a pessoa, ou ele é obrigado a negar a Cristo, a negar a obra de Cristo, ou ele é obrigado a abraçar o universalismo. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta já. Sim. Se o senhor vai negar a eficácia da morte de Cristo? Não. A perfeição da obra de Cristo? Ou o senhor vai abraçar o universalismo? Porque as duas coisas são impossíveis. É impossível um Deus perfeito, um Cristo perfeito, um Cristo todo-poderoso, morrer por pessoas que não serão salvas. A não ser que nós vamos cair aí no pelagianismo, ou então, por outro lado, nós vamos cair no universalismo. Se Cristo morreu por todos e todos serão salvos, então é universalismo. É errado, mas é coerente. Agora, falei, não, eu não sou universalista. Então daí, a senhora precisa abraçar o pelagianismo, porque daí a obra de Cristo na cruz, ela é complementada por aquilo que o homem fez. Eu vou dar um texto. Eu mudei de ideia, eu vou dar um texto. Atendendo o pastor César. João 10, a partir do versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não veio para dar uma chance. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Poderíamos terminar o debate aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A não ser que nós vamos falar que Cristo é um mentiroso. E ele não é. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas, que tem interesse pelas ovelhas, a troco de algum interesse. Então, quando nós falamos que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, porque a ovelha, aquele pelo qual Cristo morreu, ele precisa fazer alguma coisa, nós estamos transformando Cristo num mercenário. E Cristo não é mercenário. Cristo não deu a sua vida em troca de nada que o homem pudesse fazer. Ok. Pastor Marcelo. Bom, muito fácil de responder. Quem são as ovelhas que Jesus está falando aqui? São os seus discípulos, que foram alcançados pelo seu chamado. Não tem nada de eleição aqui no texto. Não sei onde você está vendo eleição aqui no texto. O texto é claro. A salvação começa com Deus e termina com Deus. Agora tem a parte humana que vocês, incorretamente atribuem a nós o pelagianismo ou o semi-pelagianismo. O homem tem que crer. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Com o coração se crê e com a boca se confessa
que Jesus é o Senhor. Não há nenhuma eleição aqui nesse texto. O texto não está falando de eleição. O texto está falando de Jesus como bom pastor. Ele é o bom pastor mesmo, que deu a sua vida por aqueles que estão perto dele. Porque aqui, essas pessoas que o texto está falando, já são ovelhas do Cristo. Já entregaram a sua vida para Cristo. Então, eu não vi nenhum texto bíblico que o Walter disse que ia apresentar, mas, pelo contrário, eu queria que ele me explicasse primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde é muito... João? Primeira carta, né? Não o evangelho de João, mas a primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde diz assim, olha o que o nosso amado irmão João disse, capítulo 2, verso de número 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. João está dizendo de quem? Dele, como ovelha de Cristo, como discípulo de Cristo, como aquele que reclinou na cabeça do mestre. Mas olha o que ele diz, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mostra para mim a eleição nesse texto. Ok, pastor Walter. Do mundo inteiro. Quer dizer, não só judeu. O grego, o gentio também. Pronto, está explicado. Vou continuar o texto lá de João 10. O pastor falou que Cristo ali está falando somente dos seus discípulos. É que, infelizmente, as pessoas fazem teologia, fazem doutrina em cima de texto isolado. No 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu estava falando que essa semana nós comemoramos a Reforma Protestante, e uma das doutrinas que a Reforma Protestante combateu foi essa doutrina da expiação universal, essa doutrina católica romana. Quando nós pegamos lá no concílio da Contra-Reforma, no concílio de Trento, nós vemos lá na seção 6, que fala a respeito da justificação, da soteriologia. No capítulo 3, ele fala assim, quem é justificado por Cristo? E no 795 ele vai responder assim, embora ele tenha morrido por todos, não obstante, nem todos recebem o benefício da sua morte. Então, essa doutrina da expiação universal é uma doutrina católica romana, não tem nada de doutrina protestante. Foi um daqueles erros da igreja romana, da igreja papista, que a Reforma Protestante veio combater. E nós, como protestantes, como evangélicos, como cristãos, nós cremos que Cristo morreu eficazmente. Nenhuma gota do sangue precioso de Cristo se perdeu. Então, todos aqueles pelos quais Cristo morreu, esses serão apresentados diante de Deus no último dia, pelo Filho. Pastor Marcelo. Bom, nós não somos católicos, muito menos papistas. Eu sou bíblico, não é? A dupla predestinação, se o Walter não sabia, começa com Agostinho, viu, seu Walter Regiane, tá? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja cria, estude os pais da igreja e para de estudar um pouco Agostinho, né? Marcelo, agora você está sendo deselegante. Peraí, só um minuto. Quando eu acho que ele foi deselegante contigo, naquele momento que você pediu o texto. Você apenas pediu o texto, mas ele foi deselegante, com todo respeito, que vocês merecem. Mas agora, ele apenas tratou aqui do assunto sem te ofender, mas você está sendo deselegante, descortês. Então, me perdoe então, amém, pastor César. Okay. É porque senão a gente não vai conseguir... Vamos levar o debate no campo das ideias. Não, eu tô levando. Agora é o seguinte, por mim não tem problema nenhum, viu? Eu quero dizer que não tem problema nenhum. O debate sempre acaba trazendo... Mas pela palavra tem, Varão. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos sendo cortês um com o outro, que aí fica bom. Se alguém sair do tom, que não seja
Você, que não seja você, vamos pensar assim. Tá bom. Vamos em frente. Eu tô aqui no campo das ideias. Se eu falei muito, se eu falei alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em me desculpar aqui, pedir perdão. Acho que não tem nenhum problema disso. Vamos lá. Eu disse assim, que a dupla predestinação começou com Agostinho, não é? Os primeiros pais da igreja, eles criam piamente no sacrifício expiatório de Cristo para todos. E aí com Agostinho, o senhor bem sabe disso. Aí com Agostinho, a igreja começa a se afastar disso e começa o caminho da dupla predestinação que eu estou insistindo aqui. Agora, quando nós lemos todo o Novo Testamento, João 3,16, que eu já apresentei aqui, onde mundo ali é o mundo dos eleitos, gente? Onde em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo dizendo que Deus ordena a todos que se arrependam, a todos. E é todos sem exceção, não é todos apenas sem acepção. É todos sem exceção. O judeu, o gentil, o pagão, o rico, o pobre, é todos. Agora, na aplicação da salvação, é aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, como eu disse aqui, do começo ao fim, começa em Deus. Mas o homem tem que crer. E é Deus que habilita o coração do homem para crer. É a palavra de Deus que gera fé no coração do homem, então ele crê. Isso não há mérito nenhum. Por exemplo, se eu venho dar um presente para ti, cabe você ou não aceitar. Agora, você aceitando ou não, não faz de você merecedor ou não. É isso que Paulo diz claramente em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é pela graça que nós obtemos a salvação, mas essa veio por onde? Por meio da fé. Então é claro esse texto, pastor César, não é? Okay. É claro esse texto de Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Já volto a palavra ao Walter, porque pela graça sois salvos, quer dizer, a salvação é graça de Deus na nossa vida, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Pastor Walter. É incrível. O desconhecimento da história é... Quando nós falamos em catolicismo romano, nós não estamos falando de catolicismo, nós estamos falando de catolicismo romano, do catolicismo papista. Nós não estamos falando do pai da igreja, de Agostinho. Nós estamos falando do Concílio de Trento, o concílio da Contra-Reforma, que trouxe a expiação universal, que reformou a expiação universal, o livre-arbítrio, a graça irresistível, a perda da salvação. Todas essas doutrinas aí, abraçadas aí pelo pastor, pelo que eu pude perceber, nas poucas palavras dele. Então, seguinte, a pessoa, ele pode abraçar e defender essas coisas? Pode, tudo bem. Nós não podemos fazer nada concernente a isso, somente o Espírito Santo pode mudar o coração de uma pessoa, abrir os seus olhos, trocar o seu coração. Agora, ela precisa admitir que ela é papista, que ela não é protestante, que ela não abraça as doutrinas da Reforma Protestante. Porque todas essas doutrinas, eu já disse aqui, Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, seção 6, capítulo 3, 795. Expiação universal. E tem aqui livre-arbítrio, graça preveniente, todas essas coisas, tudo doutrinas do Papa. Bom, agora é o seguinte... Professor Walter, deixa eu só fazer uma... Talvez, não sei se eu vou te ajudar ou te atrapalhar, mas vamos lá. A reforma... O principal reformador não foi Calvino. Não. Certo? Certo. O principal reformador o iniciador foi Lutero. Não apenas iniciador, mas o principal nome é o Lutero. O Lutero, que inclusive é um doutor, é um tradutor da Bíblia, é um cara versado nas línguas originais, que tem doutorado diferente do Calvino, que também é um grande conhecedor, mas não tem a mesma formação acadêmica e tal do que Lutero. O próprio Lutero não é calvinista. O próprio Lutero não defende uma soteriologia exatamente como Calvino. Sim, exatamente. Na verdade, ele a combate. Quando o senhor diz que a reforma... que quem não conhece... O senhor disse assim, é bom conhecer a história. É verdade. Mas do jeito que o senhor coloca, parece
para quem está ouvindo a gente, está começando agora na fé e tal, parece que o reformador, o principal reformador, a reforma e tal, ela é calvinista, mas não é, certo? Então, eu só queria deixar esse ponto porque vamos sintonizar na história, né? Na realidade, nós temos 4 reformas, né? Temos a reforma luterana, que foi o início. A segunda reforma, que foi a reforma, que é a reforma calvinista. Depois nós temos a reforma anglicana, que os batistas são originários da reforma anglicana. Então, essa e depois nós temos do 31 de outubro, que todo o planeta comemora, não é calvinista. Não, mas olha, Calvino discordou de Lutero em muito pouca coisa. Agora, é o seguinte, quando nós pegamos, eu até gostaria de recomendar esse livro aqui, O Nascido Escravo. Sua câmera é essa aqui. Isso. O Nascido Escravo. Aqui vai falar um pouquinho do combate de Lutero, porque as pessoas pensavam que Lutero estava combatendo indulgência, papado, coisa desse tipo. Embora ele tivesse... Também estava, exato. Também estava, embora ele estivesse. Mas o principal combate de Lutero foi contra o livre-arbítrio, em que ele teve um grande embate com Erasmo, de Roterdã. Então foi a grande questão. Tanto que Erasmo era amigo de Lutero, e quando Lutero ficou sabendo que Erasmo tinha escrito um livro defendendo o livre-arbítrio, ele chamou Erasmo de Judas, inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo. E ele agradeceu a Erasmo, embora ele chamasse Erasmo de inimigo do Evangelho, porque ele falou que Erasmo foi o único que percebeu o centro da reforma protestante, que foi o combate do livre-arbítrio. Daí, a diferença que houve entre Calvino e Lutero foi basicamente a respeito da ceia do Senhor. Nas demais doutrinas, eles compactuavam, tanto que Calvino depois escreve as Institutas, e as Institutas, elas repetem grande parte daqueles ensinamentos de Lutero e de outros reformadores. Mas eu queria concluir, desculpa, porque eu acabei com o seu tempo. Então é o seguinte, a pessoa, ele pode acreditar no que ele quiser. Agora, ele precisa admitir que ele é um papista se ele defende a expiação universal. Pastor Marcelo. Não, eu queria ler o texto. Eu só estava respondendo a sua pergunta. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, aqui não se trata de um mendigo que recebe um presente. É um morto que é ressuscitado. E o morto, ele não tem poder de dizer se ele quer ser ressuscitado ou não. O mendigo, ele pode receber o presente ou não. Mas essa analogia não cabe do mendigo aí. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Daí lá no 8, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. O que não vem de vós? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, esse conjunto, graça, salvação, fé, não vem de vós. Então, a fé não vem do homem. A fé é um dom de Deus. Quem é que vai receber a fé? Vai receber a fé aqueles que foram eleitos por Deus e dado a Cristo, aqueles pelos quais Cristo morreu. Ok. Eu comecei esse bloco com o pastor Walter, vou terminar esse bloco com o pastor Marcelo e depois vamos para o intervalo. Bom, o debate aqui não é um debate histórico. Nós não estamos aqui discutindo cânones de Dort, remonstrância, reforma protestante. O debate aqui é bíblico, não é? O debate aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo, de qualquer confissão de Westminster, americana, pode ser qualquer credo. É a palavra de Deus que é a base de tudo. Aliás, foi isso que Lutero disse para Erasmo. Erasmo, a diferença entre eu e você é que você se coloca acima da palavra e eu me submeto à palavra de Deus. Então eu me submeto à autoridade das Escrituras e volto a esse texto. O dom de Deus aqui não é a fé. Você sabe qual que é o pronome neutro que é usado aqui, Walter? No original grego? Seu tempo, faz seu tempo, melhor. Não, eu quero perguntar para ele. Eu sei. Qual que é? Qual que é o pronome neutro que é usado aqui? Eu não vou falar. Não, se você sabe, você não quer falar? Você pode perguntar o que você quiser, mas eu não vou falar. Ah, não vai falar que você não tem a resposta, né? Não, claro que tenho. Então responde para mim. Qual que é o pronome que é usado aqui no original grego? Não vou responder. Então tá bom. Como sempre, ele não responde, pastor Sérgio. Depois eu que sou deselegante, né? Dom de Deus mas eu não aqui... fui deselegante. Dom de Deus aqui não é a salvação. Até porque o pronome neutro aqui é
A fé está ligado à fé. Segundo os maiores eruditos do mundo, Norman Geisler, eu podia citar vários outros aqui que eu poderia usar aqui. A.T. Robertson, quando o pronome neutro é usado no texto grego, remete ao que passou, não o antecedente. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós é a graça, é a salvação. Agora, a fé, Deus não pode ter fé nele mesmo. A fé é um dom que Deus dá à pessoa para crer, não é? A palavra de Deus diz assim... Você diz que é um dom que Deus dá à pessoa, não é o que ele está dizendo? Que é Deus que dá a fé? É a salvação, a fé não. A fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus gerada pela palavra. Porque ele disse aqui que a fé é Deus que dá, não é Deus que dá. A fé é a pessoa que confia no Cristo por meio da palavra de Deus. O dom de Deus aqui é a salvação e não a fé. Por isso que muitas vezes nós somos taxados, que nele disse aí, de papistas, né? Falando tantos impropérios, tantos libelos acusatórios, né? Por causa de não conhecer o original. Porque se ele disse que conhece, mas não citou nada aqui. Então, a salvação é um dom de Deus. A fé é o homem que coloca em Cristo, porque Paulo disse, depois Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Volto aqui ao debate com o pastor Walter Regiane, está contigo. Então, quando a gente parte do pressuposto de que a fé não é dom de Deus, aquele pronome lá que, de Efésios lá, ele do isto, ele só cabe lá no original se você considerar toda a frase. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque quando você acha que a fé vem do homem, você está sendo pelagiano. Você está pregando salvação por obras e, de novo, caindo no papismo, caindo na igreja romana, né? E isso não é verdade. Eu gostaria de ler aqui, o pastor falou lá no início, a respeito do mundo, do cosmos, etc., que no Novo Testamento sempre vai ser a universalidade das pessoas, etc. Em João 17, 9 e 20, Jesus fala assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Deus amou o mundo, ó, e Jesus fala aqui assim, ó, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, 9 e 20. Então aqui fica claro que esse mundo que Deus ama, que esse mundo pelo qual Cristo ora, pelo qual ele intercede e pelo qual ele morreu, são aqueles eleitos que ele recebeu do Pai. É o seu povo, são as suas ovelhas, é a sua igreja, são aqueles que lhe pertencem. Quando o pastor César falou aí sobre as várias correntes, na realidade a gente fala arminianismo e calvinismo como uma forma de simplificar o que é monergismo e o que é sinergismo. Então, todas as religiões cristãs, elas são divididas nesses dois grandes grupos, o sinergismo e o monergismo. E quando a gente fala que a fé não é dom de Deus, que a fé é do homem, na realidade nós estamos caindo num sinergismo pelagiano, de salvação pelas obras. Isso não tem nada a ver com a glória de Cristo. E nós estamos, como cristãos, aqui para defender a glória de Cristo. Cristo morreu pelos seus eleitos e nenhuma gota do seu sangue se perderá. Pastor Marcelo. Bom, vamos voltar aqui ao texto grego que diz assim: tegar hariti este sesos menoi diapisteus kai toutu ou que ek rimonteu todoron. Veja que diz A.T. Robertson, o maior erudito no grego do Novo Testamento. Ele diz que o pronome aqui é neutro, kai toutu. Por que deve ser neutro? Porque a palavra, pastor César, procedente é feminina, é fé. Fé não é um substantivo masculino.
Fé é um substantivo feminino. Então, como eu creio nos originais do texto bíblico, o Novo Testamento é grego, se a fé aqui fosse um dom de Deus, seria usado o pronome taute. Que é masculino, para combinar. Exatamente, mas fé é substantivo feminino. Então, A.T. Robertson conclui brilhantemente. Ele era um erudito. Eu nem sei o alfabeto grego. Se fosse o hebraico, eu falaria aqui de Aleph a Tav. Então, ele diz assim: graça é departamento de Deus e a fé é nossa. Porque é nós que temos que colocar a fé nele. Isso não é papismo, isso não é catolicismo, é tudo ismo, isso é Bíblia. Bíblia. A partir do texto original. Se nós quisermos fazer uma boa exegese do texto bíblico, nós temos que partir do texto original. Ele é claro, diz: graça é parte de Deus, fé é a nossa. E isto, kaitouto, pessoal, é neutro. Kaitouto, no original grego, é neutro. E haris também é substantivo feminino. Agora, o ato de ser salvo é pela graça, mas a fé é nós que confiamos em Cristo. Então, isso é claro, isso não é papismo, isso não é catolicismo, isso é Bíblia, isso é exegese, isso é interpretação de texto. Nós não podemos ir com os nossos óculos para a Bíblia, nós temos que extrair do texto. E a partir do momento que extraímos do texto essa expressão, e isto, kaitouto, não pode se referir à graça, mas sim à fé. Ok. Pastor Walter. Irmãos, nós temos várias ferramentas que a gente pode utilizar para aprendermos, para extrairmos da Bíblia toda a mensagem que o Espírito Santo quis nos passar, mas a gente não pode usar a ferramenta contra Deus, contra Cristo, contra a sua palavra. Então, os originais, o hebraico, o aramaico, o grego, eles são ferramentas excelentes. Agora, tem uma tática que é chamada a tática do testemunha de Jeová. Aqui, ó. Tática do testemunha de Jeová. Qual que é a tática testemunha de Jeová? A tática testemunha de Jeová é usar as línguas originais para deturpar as escrituras. Então, quando a gente pega uma determinada palavra lá no grego e no hebraico, tem vários sinônimos. Então, a gente vai nas línguas originais para buscar o sentido da palavra, o sentido do termo, aquilo que casa com a soberania de Deus, com a glória de Deus, com a glória de Cristo. Agora, a gente não pode ir com essas ferramentas aí para deturpar a palavra de Deus, para falar contra Cristo, para passar uma mensagem anticristã. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu confio em Cristo, que Cristo é o meu Salvador, se eu parto do pressuposto que Deus dá somente a graça e a fé vem do homem? Se a fé vem pela pregação da palavra de Deus e Deus quer salvar a todos, como que a gente vai explicar bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo e nunca ouviram falar a respeito de Cristo, da palavra de Deus? Então, essa conta não fecha. Irmãos, nós estamos aqui para defender a glória de Cristo. Cristo morreu em favor dos seus eleitos, e os seus eleitos serão salvos. Nenhum vai se perder, nenhuma ovelha de Cristo irá se perder. Esse último bloco ficou mais curto. Eu vou fechar esse bloco com o pastor Marcelo e volto em 1 minuto e meio para o nosso último. Então vamos lá, pastor Marcelo, para fechar esse bloco. Bom, eu fiquei admirado, do professor Walter, um advogado, né? Um homem muito preparado, dizer que nós não podemos usar, as línguas originais para uma interpretação de texto. Ora, como é que nós vamos pastor César, você é um professor, como é que nós vamos interpretar um texto que gera dificuldade a partir dos nossos pressupostos ou a partir do texto original? É claro que nós temos que extrair do texto. O que é exegese? É tirar do texto o seu sentido original. Qual é o sentido original? Isto não vem de vós, kaitouto, é neutro. Fé é um substantivo feminino. A graça é Deus que concede. A fé é o homem que confia nessa graça e deposita nessa graça, e ele não tem mérito nenhum. Aliás, a graça é a abolição do mérito.
Mas a salvação não se processa sem a fé. Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Se não crê, não tem. Então isso não é ilação, isso não é pegar uma foto aí de Jacob e Armínio e dizer que nós somos usando o testemunho de Jeová. Eu fiquei espantado. Quer dizer, Deus vai anular nossa inteligência, vai anular Calvino, que conhecia um pouco das línguas originais, Lutero, que conhecia as línguas originais, e vamos deixar a nossa mercê aqui de interpretar a Bíblia. Então, se eu fico à mercê de eu interpretar a Bíblia e eu anulo as línguas originais, então os testemunhos de Jeová estão certos, dizendo que Jesus é um Deus menor. Os testemunhos de Jeová estão certos, dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Agora, pega o texto original e estuda para você ver se isso tem base, se isso tem fundamento. Então, é impossível interpretar um texto quando ele é difícil, se não usar as ferramentas da língua original. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para afirmar. Ainda tenho tempo? Sim, por exemplo, a palavra alós e heterós, não é? Quando Jesus diz, eu enviarei outro consolador, por que ali é alós? Porque é da mesma... Pode concluir. Tá tudo bem aí, meu irmão? Não falei nada. Pode seguir, Marcelo. Porque é a mesma... Porque é a mesma essência, não é? E heterós é de outra essência. Quer dizer, se nós não soubéssemos outro, por exemplo, não tem outra palavra outro na língua portuguesa. Agora, no texto original, alós, ele é da mesma essência, ele é divino. Se fosse heterós, ele seria um Deus menor. Tá aí, amigos, esse foi o corte. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão Seja Membro para conteúdos exclusivos com o seu nome. Farei vídeos exclusivamente com o seu nome publicado aqui no short do YouTube. Um forte abraço e até a próxima.